Estamos de volta com o seu Espelho Mágico. E agora, no segundo bloco, eu recebo aqui a Mary Siqueira. A Mary, que é consultora internacional em etiqueta social. Bom dia, Mary! Bom dia, Patrícia! Prazer ter você aqui no nosso Espelho Mágico, Nossa, viu? muito grata. Mary, vamos falar agora para as mães. Alô, você, não só as mães, as avós, Sim. avós, né? Todos nós que temos uma criança em casa. Temos muitas reclamações das nossas seguidoras sobre o comportamento das crianças durante as refeições. Qual que é a importância de se educar uma criança para sentar à mesa, Mary? A gente tem que pensar que a criança vai crescer, né, Patrícia? A criança vai crescer e a gente tem que ensinar a criança a ser um adulto educado. É difícil isso, É hein? muito difícil, mas tem que ter boa vontade. E ser mãe é ser uma tutora, uma disciplinadora, faz parte do papel. Você falou tudo. Disciplina, né, gente? Vejam só vocês, crianças com talheres, batendo com talheres, cotovelo sobre as mesas, falando de boca cheia e com ele, o grande vilão, tablet e celular. Parece que agora a criança só come se tiver um celular. Eu tô errada? Não, virou uma chantagem, né? Eu como se tiver. Isso não existe. A gente tem que ter aqui, a gente enquanto pai e mãe, a gente tem um padrão de disciplina. Esse padrão ele vai pegar primeiro o nosso modelo, ou seja, a gente é o exemplo daquela criança. Se a gente senta na mesa com o celular, Não a adianta. gente está autorizando. Não né? adianta falar, né? E aí quando a gente ensina a criança com leveza, e não só isso, não adianta só tirar o tablet, só tirar o celular da mesa e não entreter a criança. A mesa é um tempo de família, é um tempo de comunhão. Então, naquela hora, é uma hora de conversar como foi o dia, de fazer brincadeira, de criar oportunidade da criança se expressar naquele momento. Você falou tudo, Mary. Olha, durante a pandemia, gente, o que mais nós tivemos aí foi a oportunidade de sentar à mesa com os filhos. Muitos pais reclamavam que almoçavam fora, na rua, não tinham tempo. E durante a pandemia, foi instituída aí, durante a semana, esse almoço ou jantar. Mas aí, Mary, nós vamos no tocante, né? Aquela criança que faz birra e o pai acaba cedendo. Qual que é a idade ideal para você ensinar a sua criança a se comportar à mesa? Tudo faz parte de um processo de repetição. Os meus filhos, quando começaram a falar, em pouco tempo eles já falavam obrigado. Por quê? Porque quando não falava qual que é a palavra mágica, o que tem que falar, porque a gente condiciona a criança desde muito cedo. Mas o ideal, a criança para se comportar, por exemplo, à mesa, ela tem que estar ali pelo menos lá pelos 6 anos, que ela consegue, já tem a escrita ali fina, né? Os músculos da mão trabalhados para fazer os cortes. Então, 6 anos é a idade ideal. A idade ideal para colocar um guardanapo no colo, entender que o guardanapo tem que ficar... Guardanapo no colo? No colo. Nada de guardanapo sobre a mesa. Não, porque a gente tem que entender, Paty, que a criança cresce muito rápido. E as oportunidades... Eu treino muitos CEOs que vão fazer teste para pegar o emprego de diretoria ou até presidência de grandes Executivos. empresas. Exatamente. Então, a gente fica pensando que a educação tem que ser só de forma cognitiva, no sentido de estudo, faculdade, pós... Não! Hoje as pessoas são avaliadas por quem elas são também. Então a gente tem o perfil do Instagram. Então todo o seu comportamento, ele é muito mais visto hoje através de Instagram. Então quando a gente cria a criança, condiciona a criança a ser uma criança educada, a ser uma criança gentil e cortês. Exatamente. Isso mexe com qualquer um. Aí as pessoas falam, mas Mary, como é que eu vou ensinar meu filho? Eu falo, eu ensino meu marido, porque quando eu falo meu filho, filho, abre a porta do carro para a mamãe, por favor, que eu já estou entrando. Meu marido fica constrangido. Aí ele começa, entende? O marido falou, opa! A gente vai dando as dicas e fazendo as interações, de forma que as crianças cresçam. Hoje ele abre até para a irmã. Olha que maravilha. Existe um gentileza. Gentileza. Existe um processo que a gente fala da etiqueta francesa que chama gallantry, que é o sentido do homem cuidar da mulher. De carinho, de cuidado, de proteção. E isso não sai de moda. Nunca. Não pode sair de moda, né? Nunca. É interessante, viu, Mary? Porque tem muitas mulheres que acham o seguinte: eu não posso aí, né, educar o meu filho assim agora, pra estar numa mesa e tudo, porque isso faz parte de novela, isso é coisa de gente rica. E não tem nada a ver. Tem nada a ver. E isso se chama educação. Durante séculos e séculos, as pessoas eram avaliadas da forma que elas comiam.
Tô errada? Não. Estudei para poder te entrevistar, que você é internacional. Não, é verdade. O processo da etiqueta, quando ele foi criado lá na França, com Luís XIV, o processo da etiqueta, a ideia era ter uma distinção social. Criar uma distinção social, ou seja, a nobreza estava muito mais elevada do que a burguesia. Daí vem aquela questão do dedinho, que até hoje a gente usa. O dedinho. Vou contar, do tintim. Vou contar a história de pegar a taça com o dedinho. Aí, encolhe o dedinho. Encolhe o dedinho, mas vem de lá. A ideia era mostrar que as unhas dos nobres eram limpas. Por quê? Porque os burgueses eram que iam para o campo. Cotovelos em cima da mesa. Também vem dessa época. Também. E a gente traz até hoje. Eu falo assim, seu cotovelo é sujo? Não é, o meu também Não, agora ele é sujo, porque agora com a pandemia você abre tudo, né? Você cumprimenta assim, o cotovelo virou a nossa mão, né? As nossas mãos. Verdade. Mas assim, naturalmente, a gente não pode, a gente sabe que a gente não pode colocar o cotovelo na mesa, sob a mesa, mas a gente não sabe o porquê. E tudo na nossa vida vem de fonte histórica, a gente vem de um processo. Por isso que eu falo que quando a gente educa a criança, a gente vai estar levando para o futuro dela um posicionamento social melhor, né? Ou proporcionando isso. Então, quando a gente fala lá das francesas que usavam as mangas, né? Como a minha, né? Então, quando elas colocavam o cotovelo sobre a mesa, o cotovelo aparecia. E o cotovelo era considerado uma zona erógena. Porque não podia aparecer o cotovelo. De jeito nenhum. Gente, imagina. Então, não pode ter cotovelo na mesa. De jeito nenhum, por conta disso. Mas hoje a gente já não tem isso, né? Hoje as pessoas andam Hoje pode aparecer tudo, né? A gente é muito mais livre. Muito mais livre. É uma outra sociedade. Agora, eu quero saber o seguinte, quais são as regras básicas para a mãe que está me ouvindo lá, assistindo agora, nos assistindo, e ensinar para os seus filhos? O que o filho precisa de saber? Bom, primeiro de tudo, comer de boca fechada. Isso é o primeiro de tudo. Ninguém tem que conversar com a comida da pessoa, né? Porque quando você conversa com a pessoa comendo, você conversa com a comida, você vê. Então não pode. Boca fechada, isso é primazia. E como é que faz? Sua boca está aberta, fecha a boca, até a criança entender que ela vai comer. E quando ela está tão condicionada que ela não come mais de boca aberta. Na repetição. Na repetição, então a gente condiciona. Esse é o primeiro. Segundo, e hoje extremamente importante, uma criança não vai para a mesa sem lavar as mãos. É verdade. A etiqueta tem muito mais a ver com higiene do que com a sofisticação estética, e elegância que traduzem ela hoje. A gente come com garfo e faca por higiene. A gente não pega na borda da taça por higiene. Então, as pessoas traduziram a etiqueta de uma forma muito errônea. Olha, você está me fazendo refletir aqui, viu, Mary? Eu estou pensando o seguinte, gente, estamos vivendo uma guerra, né? Uma pandemia do coronavírus. Se todo mundo tivesse uma higiene adequada, lavar as mãos com água e sabão. Não é só álcool em gel, não. É lavar as mãos com álcool e sabão. Talvez a gente não estivesse vivendo assim essa guerra que nós estamos vivendo. No grau que a gente vive, né? E, na verdade, não é só o corona. Na verdade, são uma série de vírus e bactérias que a gente transmite através disso. Ainda mais a criança, que ela não tem essa noção. Crianças uma pequenas. Sopa, por exemplo. Criança adora sopa. Com pão. O pão a gente pode pegar? Pode. Como que é isso? Pode. O pão, a gente sempre come ele com a mão. O pão está na mesa posta, ele vai ser comido com a mão, pequenos pedaços. E o pessoal gosta de molhar sempre, é o pedaço que vai na sua boca. Não é o pão inteiro não, viu, gente? Não, e tem uma coisa engraçada, Paty, que às vezes, quando a gente está no jantar mais formal, ou até numa entradinha de um restaurante, e aí vem as manteigueiras, vem as passas para passar como entrada, e vem o pãozinho, as pessoas pegam uma chulapa de pão e passam como se fosse pão de sal, e não é. A gente pega um pedacinho da manteiga ou da pasta, passa nesse pedacinho, e não passa assim, passa só suave. Suave, só deixa. Gente, é tchau de misa, assim, ó. É tchau de misa. Suave. É tudo com muita Aquele frango de domingo, frango com macarrão, adoro, no domingo na casa da avó. Pode cortar, tem que cortar com faca. Ou você pode pegar um guardanapo e pegar o frango e comer. O ideal é que a gente sempre coma tudo com garfo e faca. Isso é o ideal. Se a gente tem um frango a passarinho, por exemplo, que você não consegue um corte, não tem jeito. Algumas costelas, alguns carrês, não tem jeito. Tudo que tem osso demais, não dá. Aí é com a mão. Mas no dia a dia, a gente tem que entender que existe uma diferença entre a formalidade e a informalidade. Na informalidade na nossa casa, quase tudo pode. Quase tudo pode.
Mas a gente tem que treinar, porque na hora que chegar na formalidade, a gente tem que estar com tudo muito bem adequado. Olha, gente, aqui a gente faz e mostra. Falando em mesa posta, nós temos uma mesa aqui que foi montada pela Mary Siqueira. Vamos lá? Vamos lá? Vamos conhecer aqui uma mesa para você explicar direitinho para os nossos telespectadores. Sim. Né? A disposição. Olha que mesa bonita, gente. São os itens básicos, Os itens né? básicos. Olha, nós estamos separadas aqui, viu? Por causa À da Covid, distância. à distância. Olha só, a gente consegue fazer no processo de montagem de mesa. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o menu. O que a gente vai servir? É. Porque antes de montar uma mesa maravilhosa, não adianta a gente colocar muitos talheres, muitas facas e não ter noção do que vai ser servido. Então, aqui eu considerei que a gente vai ter uma entrada. Então, tirou o guardanapo, ele vai direto pro colinho. Olha que lindo também o guardanapo, né? Pro colo, viu, gente? Pro colinho. Colo, nada de deixar E o sobre a mesa. colo, Paty, é depois do umbigo, tá? O umbigo aqui, ó, tem que ficar, porque né? qual que é a função? Ó, Caiu embaixo. alguma coisa, ele vai proteger o nosso vestido. Essa é a função do Muito guardanapo. bom, muito boa Primazia. essa dica. Então, a gente coloca sempre um prato de sobremesa. Por quê? Porque se eu tiver uma entrada ou tiver um pãozinho, eu tenho onde apoiar sem ser no meu Que prato prato principal. maravilhoso, né, Obrigada. gente? Olha que coisa mais linda. Lá da minha empresa, Santé, mesa da Santé? posta, Ah, tá aí o a gente perfil na sua aluga. tela, da Mary Siqueira. Ponto Santé, Ah, exatamente. maravilha. E aí? Aí aqui a gente teria um prato principal. Só que aqui, antes desse prato, eu coloquei uma colher aqui. Você vai falar, mas o que a gente vai comer de colher num prato tão raso? É. Aqui a gente entra, dependendo do serviço, com um modelo, um bowl, porque hoje as sopas, os cremes, eles têm sido servidos de uma forma muito diferente, né? Muito inovadora. É. Ou entra o prato raso. Um soufflé, né? O soufflé. Sei, lá E aí da vamos França, o embora. soufflé, ó. Sempre um bom... Tudo que for cremoso entra sob esse prato e aí a gente degusta. Acabou esse processo de degustação. Lembrando que sopa a gente não toma, a gente sorve. Não, para chama tudo. sorver. Sopa a gente não toma, a gente sorve. sorve. O que é sorver? É o ato de você aspirar sem fazer... Isso é dificílimo. Olha, gente, isso é muito dificílimo. difícil. É. Eu acho que eu tô precisando de uma aula, uma Vamos etiqueta, fazer. viu? Não é mole, não. Não é fácil, não, manusear tantos objetos. E as taças? As taças, a gente sempre... Aqui eu coloquei no modelo que a gente chama modelo francês. A gente sempre a primeira taça, a mais alta e a única que pode ser colorida, é a taça de água. Só ela que pode ser Só colorida. ela pode ser colorida. Ai, Mary, mas eu tenho um conjunto maravilhoso, eu tenho, super de vinho. chique. É lindo. Mas você tem que anunciar aos seus convidados o que vai ser servido. Poxa, Por que quê? delicadeza. Porque quem entende de vinho vai querer analisar o vinho. Não precisa fazer todo aquele processo que um enólogo faria. Mas ele vai querer saber. E aí, se essa taça é colorida, eu não consigo ver a cor. Claro. Eu mal consigo ver o choro do vinho. Então, são fatores que Vai influenciam. sentir o cheiro. Sentir o cheiro. Então, são fatores que influenciam. Para o vinho, principalmente, aqui a gente tem a taça do vinho tinto, que é uma que tem uma borda maior. E logo em seguida a gente tem a taça do vinho branco. O que eu sempre sugiro? Cristal. Sempre no cristal para o vinho. Por quê? O cristal, ele quebra as moléculas do vinho e vai fazer com que a gente aire o vinho de uma forma muito mais gostosa. Então, sempre que nessas possibilidades a gente usa. Essa aqui seria para o adulto, né? Sim. Para receber e tudo. Para criança, essa aqui basta para o café da manhã. Exatamente. A gente vai Não entrar é? aqui num almoço, uma coisa mais... não tão formal, mas que já educa a criança. O garfo e a faca. O garfo e a faca, suficientes para a criança num período introdutório ali, até os 10 anos de idade, costumeiramente. Ok? Ai, gente. Costumeiramente. Guardanapo, põe a criança para colocar o guardanapinho no colo e aprender esse processo, entender o que é um suplá. Porque eu já vi muitas pessoas Gente, o em suplá festa. é lindo, Ele é né? Eu quero até maravilhoso. mandar um abraço também para as meninas do suplá, lá para Ana Cláudia, para a vovó Tita. Olha. Elas sempre fazem também, Que sabe? legal. Adoro suplá. Esse aqui é da Santé, Sim. muito lindo, viu, gente? Olha que maravilha, vejam aqui. E faz toda a diferença na mesa. Faz. Mito ou verdade? É preciso ter muito dinheiro para ter uma mesa bonita posta? Nunca. Com pouco dinheiro dá Com para pouco fazer. dinheiro a gente consegue fazer uma mesa linda. Mesmo Os se for de guardanapo de papel. Mesmo se for. Eu falo que mesa posta chama-se hábito, Patrícia. É? Todo mundo tem louça em casa, tem prato em casa. Pega tem a prato flor do vizinho. Pega a flor do vizinho, faz uma decoração linda. É amor, é o que você coloca na mesa, né? E a criança, quanto mais habituada... Eu já vi gente pegar suplá e se servir.
achando que era um prato. Imagina o seu filho passando um constrangimento desse numa reunião com a diretoria dele no futuro. É muito delicado. O copo, a taça, para criança, de vidro ou tem que ser também de plástico? A partir de qual idade? Olha, a gente pode pegar as crianças a partir de 7 anos, 8 anos de idade, elas já conseguem usar o vidro com tranquilidade e segurança. Mary, quem quiser fazer um curso com você, aprender boas maneiras, etiquetas e tudo para o seu filho, onde te encontrar? Olha, no meu Instagram, @mary.siqueira.santé. Lá eu já passo muitas dicas, tem um grupo enorme de Telegram e treinando muitas pessoas aí, que é a minha paixão. Gente, vou ter que trazer a Mary novamente para o nosso Espelho Mágico, porque tem muitos assuntos, muitas dúvidas, não é mesmo? Mas nós chegamos ao final, Mary. Que pena, uma Volte delícia, sempre, viu? muito Mary carinho. Siqueira, ela que é consultora internacional em etiqueta social. Bom, gente, estamos no final do nosso programa. Agradeço a você, a nossa audiência, compartilhe. O Espelho Mágico está aí no YouTube também, né? youtube.com.br/Patrícia Joe, TV Horizonte. Estamos aí, tá bom? Quero agradecer, aquele abraço, mas Obrigada. antes deixar a dica. Você precisa de exame laboratorial? Laboratório Mansoni, gente, ligue agora mesmo para o seu Geraldo, 3274-8630, 3274-8630. Uma semana abençoada, produtiva, iluminada, nada de ficar de cabeça baixa com esse lockdown. Vamos nos unir, lavar as mãos o tempo todo, álcool em gel, distanciamento, máscara. Gente, firmeza, gentileza e muita fé. Gratidão e alegria. Até semana que vem.